Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Instruterm, e hoje teremos a 11ª dica de mestre com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe aquele like. E hoje iremos falar sobre laudos e relatórios previdenciários e trabalhistas. É com você, mestre. Meus amigos, meus colegas de profissão, higienistas ocupacionais e peritos e todos aqueles que se dedicam à avaliação ambiental, nós estamos produzindo esse vídeo aqui com o apoio da Instruterm, com promoção da Instruterm, e estaremos então tratando de um novo tema dentro da série de Dicas de Mestre. Agora vamos falar sobre laudos e relatórios e alguma coisa sobre parecer também. Não é? Nós estamos falando de um documento muito importante que vai relatar, que vai descrever, não é, aquilo que nós fazemos em campo. Então, não adianta fazer, às vezes, um trabalho de medição muito bem feito se isso não for reportado, se isso não puder ser traduzido em palavras em um documento escrito, onde as pessoas vão analisar se aquilo que nós fizemos está adequado ou não, não é? E esse documento, geralmente chamado de laudo, de relatório e até de parecer, vai ter um futuro ou na justiça, não é? Ou para fins previdenciários, não é? Quer dizer, vai dar um resultado no final que vai tentar beneficiar um trabalhador ou tirar dele alguma coisa que ele imagina que tem direito, como na questão da insalubridade. Então, tudo que nós fazemos em campo vai ter que ter de uma forma técnica, organizada, sendo reproduzido na questão de um laudo, de um relatório e até de um parecer. Isso é o nosso trabalho. Eu diria que quando alguém faz um trabalho escrito, um documento escrito bem feito, então ele propaga a sua imagem enquanto profissional, daquilo que ele entende, e aí que fica de fato concretizado se você é ou não é um bom profissional. Muito bem. A palavra laudo, ela é muito usada aqui no Brasil, nas línguas latinas, do modo geral, não tem essa palavra no inglês, né? Ela vem do latim e tem uma raiz que significa elogiar, enaltecer, exaltar, né? Então, ela também é traduzida por louvar, né? Então, laudo e louvar têm a mesma raiz, né? Vem do laudare, lá do latim. No passado, nos anos 1800, quando um juiz dava um veredicto, né, ele falava que o juiz louvado emitiu o seu julgamento, né, ou simplesmente falavam o louvado decidiu isso ou decidiu aquilo. Então, nós vemos que a palavra, ela de certa maneira traz para aqueles que fazem laudos, né, um grau de nobreza. Porque, afinal de contas, na sua origem, uma pessoa de destaque faz isso. Então, o que nós chamamos hoje de perito, o que nós chamamos hoje de expert, ou em português esperto mesmo, no bom sentido da palavra, é uma pessoa especializada que vai emitir a sua opinião técnica. As definições dos dicionários, né, são mais ou menos comuns, então, uma definição muito simples. Nós encontramos por exemplo, essa do Michaelis, que diz assim: texto em que um especialista emite a sua opinião em resposta a uma consulta. Né? Então, o laudo, na verdade, ele é uma demanda a ser atendida em razão de uma lei ou em razão de uma decisão judicial. Então, há uma consulta para ele opinar sobre isso. Né? Então, tem essa questão assim de ser reativo, né, a alguma provocação. Isso que é a ideia. Muito bem. A base de tudo, né,
antes mesmo que nós possamos pensar em NRs, nós temos que considerar o que diz o Código do Processo Civil. Então, porque o Código do Processo Civil, ele lança os fundamentos da perícia. Então, aqui eu vou colocar em tela grande para a gente poder acompanhar um pouco. No artigo 473 do Código de Processo Civil, ele dá assim o perfil do que é um laudo pericial deve conter. E isso vale para qualquer coisa, para legislação trabalhista, perícia contabilista e questões até que podem envolver questões de crime, por exemplo, né? Então, de um certo modo, ele é simples, né? Se você observar, o perito, aqui o louvado, ele tem que descrever bem qual é o objeto da sua perícia, né? Então ele se torna específico naquilo que ele vai falar. Ele não vai ser uma pessoa genérica, mas ele vai ter que escolher qual é o objeto, o objetivo, descrever bem isso. Fazer a sua análise técnica ou científica, né, bem fundamentada. E aqui no item 3 diz ainda que ele tem que dizer qual é o método utilizado, né? E não pode ser um método de inspiração particular. Tem que ser um método em que outros especialistas do ramo também concordam com aquilo, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive há alguns anos na Fundacentro, ainda, envolvendo uma perícia do Ministério Público, e que um determinado perito criou um método próprio para avaliar ruído no canal auditivo. Então só ele tinha aquele método, era a sua técnica pessoal. Então esse foi o argumento que eu usei para mostrar ao Ministério Público que aquele laudo não fazia sentido, porque ninguém podia reproduzir aquele método, né, uma vez que era de cunho particular. Também no caso da perícia, né, o perito tem que responder a quesitos, né, das partes envolvidas na questão, né. Alguns quesitos são formulados para facilitar a defesa, outras são para confundir o perito, né, embolar a situação de maneira que não se chegue a uma conclusão, mas o perito não pode se furtar de responder aquilo que os representantes das partes estão indagando, né? Então isso é uma coisa importante. Isso não é bem o caso nosso aqui de quando nós fazemos um laudo de insalubridade, ou LTCAT, nem PPRA, de ter quesito, porque nós estamos mais numa área mais técnica e não trabalhamos nesse sentido, né? Muito bem, então aqui eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de laudos, né? Então no caso aqui da NR15, né, ela está criando aqui um perfil para alguns agentes, né? Então, você nota na NR15, anexo 3, que vai tratar da insalubridade por calor, então um novo texto traz itens importantes, itens mínimos que devem aparecer no laudo de insalubridade. Isso é uma coisa importante aqui, tá? Vai aparecer para vibração, mas ainda nós não temos para ruído. O que chama a atenção parece ser que toda vez que houver uma revisão desses anexos, né, ruído, talvez vai aparecer agentes químicos e até radiações e assim por diante, se a moda pega, então nós teríamos que ter um laudo específico para cada agente, porque eles vão provavelmente incluir itens em um agente que não estará em outro. Então, se observar comigo aqui, por exemplo, para calor, você vai notar que ele tem assim a introdução, o objetivo do trabalho, justificativa, né, uma coisa até, diria assim, inusitada, porque a justificativa é a própria lei que pede para que seja feito um laudo de insalubridade. Mas aí, sem dúvida, um pouco mais assim preciso, quando alguém pede um laudo de insalubridade, é porque às vezes existe uma demanda interna de trabalhadores insatisfeitos, alguma coisa assim. Então essa é a tua justificativa, né? Fora disso, eu não vejo muita razão para fazer um laudo de insalubridade se não houver um bom motivo, né? Os americanos são muito práticos nesse aspecto, e eles dizem assim, qual é o problema, né?
Se você tem um problema, aí sim você vai pesquisar. Se você não tem, você não perde seu tempo fazendo avaliação ambiental, muito menos laudo. Né? Ela insiste, então, na questão da NR9 também, mesmo que seja um laudo de insalubridade, chama a atenção do NR9, a questão qualitativa desse item 2.3 e o item 3 da NR9, né, que você tem que tomar cuidado, porque esse é o seu julgamento profissional. Como é que você abordou qualitativamente aquela questão, como é que os trabalhadores estão envolvidos, e aí você pode talvez ainda substanciar mais o seu laudo colocando o GHE, que veja que aqui não aparece como um item importante. Né? A metodologia vai aparecer em qualquer tipo de laudo ou relatório, e tese, aí vai. Então sempre é importante que o profissional saiba descrever bem a sua metodologia. Eu tenho notado, às vezes, que algumas pessoas, apenas em uma linha, conseguem descrever a sua metodologia. Então, alguns colocam assim, metodologia, a CGH. Colega, a CGH não é metodologia. A CGH só se limita a dar limites de exposição ocupacional, os TLVs. Alguns colocam NIOSH. O NIOSH tem 600 métodos e é para laboratório. A metodologia que está sendo falada aqui não é só a metodologia de laboratório, mas o método que você usou para fazer toda a sua medição. Quer dizer, como é que você escolheu os trabalhadores, como é que você sorteou os trabalhadores, por que você pegou um grupo e não pegou outro grupo, tem que ter critério para isso. Isso aí não dá para você colocar em uma tabela, como muitos gostam de fazer, o laudo em uma folha, porque vai colocar só em tabela e se está lá um número, não diz nada. Então isso é uma coisa que temos que tomar cuidado com essas simplificações, porque o laudo fica muito pobre. Tá? Nós temos também aqui a questão do vibração. Né? Veja que está na NR15, nós temos aí o anexo número 8, né? E da mesma forma, tá? Você vai notar que tem aqui objetivo, já não fala mais introdução, tá? Também descreve aqui a questão qualitativa, porque na vibração vai pesar muito a maneira como o profissional enxerga a exposição ocupacional. Tá? Então ele vai ter que escolher quais são as componentes, né, de cada exposição. Às vezes o cara trabalha com empilhadeira, depois ele trabalha com uma paleteira, então ele vai ter que separar esses eventos, né, e para poder calcular suas arepes, e depois o ar e depois o além. Então isso é um julgamento profissional. Quanto tempo vai medir? Tudo isso é até bem delicado até aqui, vai pesar muito no resultado. Novamente a metodologia, os critérios que estão aqui, né, que você vai ter. Veja que esse relatório do anexo 8, ele não é exatamente o de calor. Então quando alguém vai fazer laudo de salubridade, ele vai ter que talvez até separar muito bem o que é ruído, o que é calor, o que é vibração, porque a norma exige coisas diferentes aí. Muito bem. Agora nós vamos pensar um pouquinho também sobre a questão da previdência. Na previdência aparece uma figura que todo mundo gosta de pedir, que chama LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Algumas pessoas, quando vão para o mercado chamar um consultor de higiene ocupacional para fazer algum laudo, quer o LTCAT com insalubridade. Bom, na minha opinião, o colega está misturando alhos com bugalhos, né? E talvez não tenha se atentado que são legislações diferentes, são produtos diferentes. Tá? Uma coisa é a LTCAT, que atende o INSS para fins de aposentadoria especial. Tem regras próprias lá. Tá? Você observar a instrução número 77, ela está toda voltada para a metodologia da NHO. Quando nós trabalhamos na NR15, nós só temos calor e vibração na NHO. Os outros não têm. Então já começa aí uma confusão. Há agentes ambientais que estão listados na Previdência e não estão listados na NR15. Né? Então há de se observar quais são os agentes que estão no anexo 4 e outros itens da instrução 77. Tá? Então são coisas diferentes. Tá? Fazer um LTCAT com cartão de salubridade é um Frankenstein. Tá? Então, isso aí eu já
causa problemas, às vezes, quando você é contratado e depois a pessoa fica se frustra porque você tem que mostrar que a pessoa se equivocou na hora que contratou o seu serviço. Mas, de qualquer maneira, a Instrução 77 ela é democrática, porque ela não exige que seja só LTCAT. Ela também aceita que outros documentos que tenham essas demonstrações ambientais possam substituir o tal do LTCAT. Né? E aí ela coloca, por exemplo, laudos da Fundacentro. Há muitos anos que a Fundacentro não faz laudo desse tipo de coisa. Há muito tempo, desde os anos 80, eu acho. Né? Tá aqui, se eventualmente a Fundacentro for chamada, ela poderia até se fazer, mas a prática da Fundacentro não é trabalhar nesse campo aqui. Né? E vai colocar também que você pode usar o PPRA, o PGR e tal. Aí eu entendo que houve uma indução ao erro. Porque quando você fala em PPRA como substituto do LTCAT, isso é um erro. Porque o PPRA ele é um documento de gestão. Não necessariamente ele deve ter dados quantitativos. Ele é puramente um documento de gestão. E notem que a tendência é desaparecer o PPRA na nova NR01. Então, o que talvez o legislador tenha pensado aqui é que um item do PPRA, que é o relatório quantitativo, não o documento base de gestão, poderia ser colocado como uma evidência, né, do ambiental da coisa. Aí faz sentido. E aí você também, por outro lado, vai perceber que muitas vezes as pessoas pedem um PPRA, eu preciso renovar meu PPRA. Ora, PPRA como programa de gestão não tem tempo de validade, ele deve ser eterno. Né? Só vai mudar se houver alterações estruturais sérias na empresa. Né? Agora, o que é que pode ser atualizado são o laudo qualitativo, o laudo quantitativo, essas coisas são atualizadas. Então, quando alguém também pede PPRA com medição, de novo, eu entendo que o colega está fazendo um equívoco. Né? Falta ler com mais atenção e estudar um pouquinho melhor o que significa gestão e não se confunde com laudo. Né? Bom, então essa questão da nossa prática do dia a dia, né, que nós estamos aí vendo, e na Instrução 77, ela diz que esses documentos alternativos, né, poderão ser aceitos pelo INSS desde que eles contenham os itens mínimos, né, aqui especificado no artigo 261, que é o que eu vou agora colocar aqui em tela grande. Então veja, esses laudos aqui que eles estão colocando, 261, até PCMSO pode ser usado, e depois eu vou colocar aqui agora algumas coisas interessantes. Veja só, óbvio que qualquer laudo que você vai fazer, ele tem que ter a identificação da empresa, local, essas coisas todas, senão não faz o menor sentido. Né? Ele pode ser individual, ou seja, a empresa pode pedir que tenha um LTCAT para uma determinada pessoa que está numa demanda com ela, ou pode ser coletivo, um LTCAT inteiro. Mas, de novo, estou reforçando a ideia de que esse documento de LTCAT é para fins da poderia especial. Então, dificilmente o PPRA vai atender completamente, porque o PPRA tem outra função, né, prevencionista, e não de poderia especial. Agora, uma coisa que eu volto a insistir aqui é o item 5, que é a identificação do agente nocivo, que tem que estar arrolado na legislação previdenciária. Então, se você tem um agente que está na NR15, mas não está na Previdência, não poderia ser usado para fins da poderia especial. Quando você vê o anexo 4 da Instrução 77, ele fala de alguns metais, por exemplo. Coisa que não aparece na NR15, os metais, principalmente fumos metálicos. Né? E as outras coisas, eu diria que são mais ou menos óbvias, né, que nós estamos trabalhando na Instrução 77. Outra questão importante, que é a questão do relatório. Né? O relatório não aparece na Previdência, na Instrução 77, não aparece na NR15, mas aparece na NHO.
A NHO, por ser um documento técnico, ela fala que os dados devem ser reportados na forma de relatório técnico. E aí nós temos uma NBR, a 10.719, né, que você pode dar uma olhada e ver quais são os itens importantes para um relatório. E de uma forma muito simples que eu coloquei aqui, nós temos aí desde da capa até o fechamento do relatório, né? Relatório é uma palavra, né, que mistura relato mais óreo. Relato, descrição, óreo, um objeto. Então é uma descrição de algum objeto, de alguma situação, né? Essa é a ideia do relatório. E pode ter uma capa, aqui do jeito que está colocado na NBR, dá a entender que pode ser um relatório de capa dura, como se fosse um livro, né? E ele fala até em lombada. Lombada é aquela parte lateral de um livro de capa dura, e quando você coloca na estante, ali tem um nome da obra, do nome do livro, que você não precisa folhear o livro, só basta olhar naquela lateralzinha. Tá? Isso é um opcional, porque muitas vezes o relatório é um relatório com espiral, então não vai ter essa lombada, né? Hoje nós estamos trabalhando muito com documentos digitais, então talvez não vai aparecer isso também. Na parte interna, né, tem um texto uma parte chamada pré-textual, que é onde vai estar uma folha de rosto, que na verdade é uma outra capa, né, que é obrigatório. Aqui vai ter um resumo, né, quer dizer, se a pessoa, um gerente, por exemplo, às vezes não vai querer ler o relatório técnico inteiro, ele precisa ter um resumo para ele entender o que é que você está falando. Então você vai fazer um resumo para que uma pessoa leiga entenda o que é que você trabalhou. E vai ter um sumário que se assemelha a um índice também. Existem algumas outras coisas opcionais que, na minha opinião, deveriam ser obrigatórias, porque são importantes, como, por exemplo, ilustração, tabelas, né, abreviaturas, siglas, né, que a gente usa, e às vezes você esquece que uma pessoa que não é do ramo não saberia dizer o que é a CGH, não saberia dizer o que é um TLV, não sabe dizer o que é um GHE. Então, esse glossário, essas siglas precisam estar bem descritas no seu documento. Isso na NBR aparece logo no começo, antes da pessoa começar a leitura efetivamente. A parte central, que é a parte do texto, é a parte nobre, a parte onde será descrita o ensaio feito, o ensaio técnico ou científico. Então, a apresentação daquele trabalho, o desenvolvimento fica por conta do autor, né, que é onde ele vai colocar a sua estratégia, onde ele vai colocar os seus fundamentos, né, onde ele vai colocar a sua metodologia, tudo isso que se espera que um bom relatório técnico tenha, de sorte que se alguém resolver reproduzir aquele evento, esse achado, ele pode seguir esses passos escritos aqui para comparar resultados no final. E por fim, tem as referências bibliográficas, né, que é obrigatório. Aliás, é obrigatório em qualquer coisa que você fizer, né, não é somente na questão do relatório técnico, mas toda vez que você mencionar uma figura, uma frase, um pensamento, até um texto, tem que estar descrito quem é o autor daquilo. Caso contrário, a pessoa que está lendo acha que foi você que escreveu aquilo e você, na verdade, não escreveu nada, porque você copiou de algum lugar. Você pirateou isso. Então, quem faz um documento bem feito sempre vai colocar o autor dessa frase ou dessa citação que você gostaria de ter no seu trabalho, né? Na NHO, nós vamos ter também algumas ideias para laudos, para relatórios, né? Então, na NHO 06 de calor, aparecem também itens muito parecidos com o da NBR, que nós acabamos de citar aqui também. Então, que descreve como é que é esse relatório. Já veja que aqui não tem nada opcional, aqui tudo que está aqui deveriam ser feito. Então, quando alguém vai fazer um trabalho pela NR9, que chama as NHOs, então ele não vai fazer laudo da NR9, ele vai fazer um relatório da NR9, porque é assim que a NHO 06 chama a descrição do seu trabalho. Então, esses itens que aqui estão são parecidos com aqueles da NBR, e eu diria mais, a norma da NBR que a gente citou,
aqui, ela descreve praticamente uma tese de mestrado, como deve ser uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado. Não perde muito para isso, né? Bom, então com isso eu quero incentivar você a fazer um bom trabalho, que você leia esses documentos, que você leia essas referências, né, para relatar bem, porque é esse documento que vai mostrar quão bom profissional você é. E não haverá dúvida de que aquele seu experimento científico tem peso, tem valor, porque muitas vezes passamos horas em campo, né? Um trabalho às vezes duro de campo, e aí na hora que vamos transcrever essas informações, transcrevemos de uma forma pobre, uma forma que às vezes perde o seu valor. Então eu quero incentivar você a fazer isso. Há outras opiniões minhas também, né, que você pode ver no canal do YouTube, né, que eu tenho lá, se você poderia dar uma olhada, e se você gostar dessa informação, ponha lá o seu like. Também no canal da Instruterm também tem esse mesmo conteúdo, você pode dar uma olhada lá também, né? Então tudo isso nós estamos fazendo para que você possa ser um profissional com mais competência, com mais qualidade. E eu desejo então sucesso na sua carreira. Um grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? É um vídeo diferente, né? Diferenciado, aí é muito difícil se falar, né, sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Revejam, vejam tudo de novo. Também assistam os vídeos dos nossos canais da Instruterm. E essa foi a 11ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e escreva aqui no comentário embaixo quais os próximos assuntos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!